Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ficou a situação do Brasil pós-suicídio do Vargas em 54 e como é que foi aquela transição entre o Café Filho e o JK. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu comentário. Fala aí pra mim qual tema que você gostaria que a gente falasse aqui no canal. Eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário e responder ele. Então, o Vargas, ele acaba... O seu segundo governo foi bem conturbado, né? Ele acabou sofrendo pressão por vários grupos políticos. A UDN, de um lado, querendo entregar os recursos brasileiros para as multinacionais americanas. O Exército, que também apoiava o entreguismo, o denista. E o Exército também estava se metendo muito nas questões políticas, e eu estou me referindo à questão dos anos 50. Então a gente tem um cenário que leva o Vargas o próprio suicídio. Ele faz esse ato como uma forma também de não sair desmoralizado. E o próprio vice dele, né, que vai assumir o cargo, será o Café Filho, que era um político aqui de São Paulo, ligado ao PSP. O Café Filho, ele teve uma ligação aí com o pessoal que estava se articulando para forçar o Vargas a renunciar. E vira e diz que ele vai começar a governar para os humildes, mas ele tem um problema gigantesco para resolver nas mãos, um problema econômico, e ele tem que também começar a tentar se manter no poder, pelo menos até o final do governo. Afinal, ele não tinha nenhuma pretensão de participar da eleição ou seguir como um político de carreira, como muitos fizeram e como muitos fazem. E o Café Filho, o que ele faz? Ele vai tentar se articular com os presidentes das duas casas legislativas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele, ao mesmo tempo, faz uma reforma ministerial. Reforma ministerial é a melhor técnica para você conseguir apoio para obter a tal da governabilidade. Ele faz essas reformas, ele se aproxima bastante da UDN e o governo, então, ele segue nessa perspectiva. O Café Filho, para tentar resolver os problemas econômicos, ele vai criar uma série de dispositivos para conter os gastos públicos, congelar o crédito. Ele mexe também um pouquinho na questão do imposto de renda, como formas e medidas para tentar conter a crise econômica que estava crescendo no Brasil desde lá do período do Dutra, né? Saiu gastando dinheiro pra caramba. É isso que dá se colocar essa galera que não manja de economia na política, né? É complicado. Na sequência, você tinha um cenário eleitoral que já estava se desenhando aí para a eleição de 55. No finalzinho de 1954, o político mineiro, o Juscelino Kubitschek, ele vai lançar a sua candidatura pelo PSD. E ele buscava aí uma chapa para vice. O PTB, por sua vez, queria lançar uma chapa única tanto para presidente como para vice, só que uma articulação entre o PSD e o PTB, para repetir o que tinha sido feito na eleição de 50, eles se articularam. E então, para a chapa foi o Juscelino Kubitschek para presidente e o João Goulart para vice-presidente. Em oposição, a UDN vai lançar o candidato como sendo o Juarez Távora, que era um militar, para poder entrar no país e resolver os problemas econômicos e afastar de vez o perigo do trabalhismo, do varguismo. Então as duas campanhas foram lançadas. De um lado você tinha a campanha do JK, dos 50 anos em 5, do desenvolvimentismo, da indústria, da autonomia nacional, e do outro lado você tinha a campanha do Juarez Távora, no sentido de moralizar a questão pública. Eu não sei como é que esse discurso ainda cola desde tanto tempo, mas o brasileiro tem memória curta, né? Além dessas duas candidaturas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lembra que o Adhemar de Barros tinha pedido apoio por Vargas na eleição de 55? O Adhemar de Barros, governador de São Paulo, saiu para presidente, então ele era uma terceira candidatura que veio para a eleição de 55. E a eleição foi bem apertada entre os três candidatos, né? No dia 3 de outubro as pessoas foram para as urnas, as pessoas foram lá, votaram, e o JK foi eleito com 35% dos votos aproximadamente, o Juarez Távora ficou em segundo com 30%, e o Adhemar de Barros ficou em terceiro com 25%.
E a articulação toda foi no sentido, principalmente, os udenistas não concordaram com o resultado, lamentando inclusive a mesma justificativa, que não tinha sido aquela vitória gloriosa, né? E entre círculos militares também, eles acreditavam que o JK não poderia assumir porque ele não teve uma vitória esmagadora. Só que é uma discussão que a gente já teve quando a gente falou lá no vídeo da eleição do Vargas, que no Brasil só precisava de uma maioria simples, né? Não precisava de uma maioria absoluta para você vencer a eleição. Então 35% era uma vitória garantida para o JK. E nisso as forças que ainda eram aquelas forças que estavam ali rondando, aquelas forças que estavam articuladas para dar o golpe no Vargas em 54, essas mesmas forças elas mantiveram-se ainda meio ativas na eleição de 55. Um exemplo disso é o próprio Carlos Lacerda, que era udenista, e ele foi e lançou uma fake news que eram as chamadas cartas Brand. As cartas Brand eram um documento completamente absurdo e falsificado, dizendo que tinha um plano dos PTBistas, junto com os comunistas brasileiros, de formar uma república sindicalista com apoio de argentinos peronistas. É uma coisa, um delírio coletivo muito grande. O pessoal aqui no Brasil, as pessoas não se baseiam muito na realidade, as pessoas deliram. E principalmente esse cenário de Guerra Fria pegou o brasileiro de jeito, pensando que o brasileiro sempre teve essa coisa do alinhamento incondicional com uma ou outra potência. O Brasil nunca se preocupou com manter a sua autonomia. E aqueles que tentaram fazer isso foram eliminados. As cartas Brand foram falsas, mas tiveram pessoas que acreditaram. Isso também influenciou um pouco nesse resultado. Muito por conta do vice do JK, que era o João Goulart, que foi ministro do Trabalho do Vargas. Então esse zum, essa conversinha de que o JK não podia assumir porque ele não teve mais de 50% dos votos, voltou. E no mês de outubro ficou aquela tensão no ar, aquele clima de vai acontecer alguma coisa. No dia 31 de outubro de 1955, teve o enterro do general Carumbert Pereira da Costa. E esse dia é importante porque marca justamente o impacto de como a situação estava tensa naquele momento. E um general chamado Jurandir Bizaria Mamed, ele vai nesse espaço de discurso e ele se aproveita dessa oportunidade para fazer um discurso inflamado contra o processo eleitoral. E ele diz algumas coisas como mentira democrática, vontade de uma minoria, pseudo-legalidade imoral e corrompida do sistema eleitoral. Não, ele não estava pedindo para fazer voto impresso, né? E tem uma outra parte que ele traz que é interessante nesse discurso, para a gente perceber como esse pessoal estava articulado nesse sentido, e eu vou citar agora. A violência seria aceitável para prevenir dias amargos para o povo, evitar a desordem pública e a derrocada nacional. Todos os presentes ouviram esse discurso inflamado, eu citei trechos dele. Esse discurso ele foi um tanto impactante para quem estava ouvindo, e uma das pessoas que ouviu esse discurso no dia 31 foi o ministro da Guerra, que era o general Henrique Teixeira Lott. Ele ouviu esse discurso. Legalmente, os militares não deveriam, de acordo com a Constituição de 46, não deveriam se pronunciar publicamente sobre questões políticas. Afinal, o Exército é uma instituição de Estado e não de governo. E aí o que aconteceu? O Marechal Henrique Teixeira Lott poderia ter dado voz de prisão para ele por ter sido contrário àquilo que prevê a Constituição? Poderia. Ele só não fez isso por uma questão de respeito ao colega que tinha acabado de ser enterrado, em respeito à família. Bom, e na sequência ele vai buscar apoio justamente nas instâncias superiores a ele, com o presidente e tudo mais. Quando o Café Filho ficou sabendo desse discurso, ele teve um mal súbito. E muitos questionam esse mal súbito no dia 2 de novembro, porque justamente depois desse mal súbito, ele foi publicada a foto dele alegre, sorrindo, bebendo, fumando no hospital, e o Lott acabou pedindo para tentar punir o Mamed. Outras pessoas acharam que não deveriam punir o Mamed, que isso seria só a cargo do presidente. Ele vai até o presidente da Câmara, que era o presidente interino, que era o Carlos Luz, para ele punir o Mamed. O presidente não quis, até porque
para ele não faria sentido, afinal, para ele a eleição, mesmo que ele fosse do mesmo partido do JK, ele não apoiou a candidatura do JK. Inclusive o Carlos Luz estava apoiando esses golpistas que tentaram dar o golpe no Vargas em 54. E no momento que o general Henrique Teixeira Lott pede para o presidente fazer a punição, ele faz uma consulta com a Constituição, com o STF, e ele acaba resolvendo não punir o Mamed pelo seu comentário político. E em sinal de protesto, no dia 10 de novembro de 1955, o general Teixeira Lott ele pede demissão do cargo de ministro da Guerra. O Lott seria substituído pelo Álvaro Fiuza de Castro, que era um general favorável à não posse do JK. Então, as forças golpistas contra o JK, que tinha sido democraticamente eleito, estavam se articulando para impedir a posse do JK. Com o general Castro chegando ao Ministério da Guerra, magicamente o Café Filho quis voltar ao posto de presidente, porque agora não tem o ministro da Guerra enchendo o teu saco para punir o camarada por ter falado questão política na frente de todo mundo. Então o Lott, suspeitando dessa movimentação do Café Filho e do novo ministro da Guerra, ele vai para o seu antigo gabinete, ele tenta articular com seus generais e outras pessoas dentro da ala militar que eram legalistas. Eles vão botar suas tropas na rua e não teve um conflito, mas foi uma forma de... Foi um golpe preventivo, impediu o retorno do Café Filho, porque se ele estava doente por uma coisa, ele deveria estar doente para outra. Impedir que o Carlos Luz permanecesse no cargo e garantir a continuidade democrática, passando o poder para o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. Isso tudo foi acontecendo na noite do dia 11 para o dia 12 de novembro de 1955. Os deputados na Câmara aprovam o impedimento, a saída do Carlos Luz, e o Nereu Ramos ele assume a presidência durante 2 meses, até o dia 31 de janeiro de 1956, quando você tem a posse do JK como presidente e o João Goulart como vice. Óbvio que essas forças elas se mantiveram, né? Esses militares que eram contrários ao JK, ao Jango, mas principalmente ao Jango, e as forças da UDN também mantiveram essa linha fiel, de contrária às propostas do JK. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí pra mim, dizendo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, e é um prazer estar de volta. Fiquem bem, se cuidem, lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.